Bom dia a todos, meu nome é Matheus e hoje eu vou realizar uma demonstração de como realizar a importação e o cadastro de polígonos dentro da plataforma Registro de Imóveis do Brasil. Após acessar a aplicação com certificado digital, vou acessar o menu Administração, Gerenciador de Polígonos. Neste módulo serão exibidos todos os polígonos já importados e cadastrados pela serventia, e também dará a opção de cadastrar novos polígonos, clicando neste botão no canto superior direito. Para o início do cadastro é necessário selecionar o tipo do polígono, e atualmente são liberados cadastros de polígonos do Registro de Imóveis do Brasil e polígonos de unidades de imóveis urbanos. Eu vou exemplificar com esta primeira opção. Entenda-se o polígono RIB como um polígono o qual a serventia gostaria que fosse exibido dentro do mapa do Registro de Imóveis do Brasil. Então, selecionando o tipo do polígono, o formulário já preenche automaticamente as informações do cartório e solicita mais algumas informações para o usuário para completar este cadastro. Além do campo polígono, os campos matrícula e cadastro são campos obrigatórios. Então vou adicionar a matrícula do imóvel, o cadastro ou registro do imóvel, também é uma informação obrigatória, o formato do polígono no qual vai ser enviado, e aqui possuímos algumas opções. Podemos importar polígonos no formato KML, no formato GeoJSON, ou simplesmente copiar e colar a latitude e longitude desse polígono para que o mesmo seja processado e exibido no mapa. Para demonstrar como é simples realizar o cadastro desses polígonos, vou realizar uma demonstração com cada um dos formatos. Para os casos em que o cartório possui somente a latitude e longitude do polígono, basta selecionar latitude e longitude, o sistema indica qual é o padrão que deve ser utilizado. Então eu vou exemplificar onde a latitude e a longitude são separados por vírgula, isso gera um ponto nos sistemas geoespaciais, e a separação entre um ponto e outro deve ser feita por ponto e vírgula. Então sempre nesse padrão, latitude, vírgula, longitude, ponto e vírgula, nova latitude, vírgula, nova longitude. A sequência desses pontos são interpretados pelo sistema como um polígono. Aqui também pode ser adicionado o ponto central do imóvel, caso o cartório tenha essa informação. Caso não possua, o próprio sistema faz esse cálculo futuro. E o tipo do imóvel, neste caso de polígono RIB, ele já vem pré-selecionado. Clicamos em cadastrar polígono e recebemos a informação que o polígono foi cadastrado com sucesso. Caso o cartório possua o arquivo em formato KML, basta selecionar aqui o padrão KML e copiar somente as coordenadas presentes no arquivo KML. Então eu separei um arquivo KML para exemplificação. A formatação de um KML pode ter divergências, mas o que importa realmente para o sistema são as coordenadas, que também são latitudes e longitudes, porém elas possuem um padrão de separação, com o final 0. Então deve ser copiada somente as coordenadas, sem nenhuma outra informação. Colamos dentro do campo. Mesma questão sobre o ponto central do imóvel, caso possua, pode ser feita inserção, porém o sistema também calcula esse ponto após o polígono ser processado. Então, com as informações presentes, clicamos em cadastrar polígono, recebemos informação que o polígono foi cadastrado com sucesso. Agora vamos demonstrar como realizar o cadastro de um polígono através do formato GeoJSON. Quando clicamos em GeoJSON, percebemos que é exibido um mapa, e esse é o grande benefício de, neste módulo, utilizarmos esse formato. Pois assim que colamos as informações no campo polígono, o sistema consegue identificar e exibir em tela o próprio polígono para que o mesmo seja validado antes do cadastro. Essa operação também pode ser feita com os outros formatos que eu já demonstrei. Porém, o GeoJSON nós conseguimos validar antes de cadastrá-los na aplicação, e os demais somente após o cadastro. Além do cadastro individual de polígonos apresentado anteriormente, também é possível realizar a importação de polígonos em lote, principalmente para os cartórios que estão exportando os arquivos dos polígonos de softwares geoespaciais como Métrica. Então vou mostrar o passo a passo aqui de como realizar de forma bem simples a importação desses dados. Para importação em lote, o cartório deve acessar o menu Administração, Gerenciador de Importação de Polígonos em Lote.
Neste módulo serão apresentados todos os lotes de polígonos os quais foram importados. E também dará a opção de realizar novas importações, clicando no botão Importar polígonos, que fica localizado no canto superior direito da tela. Ao acessar o módulo de importação de polígonos em lote, deverá ser escolhida a categoria do polígono, que são as mesmas categorias apresentadas no cadastro individual, que são as categorias os quais refletem em camadas do mapa do Registro de Imóveis do Brasil. Então, vou fazer um exemplo com a mesma categoria apresentada anteriormente, em polígonos RIB. O campo hash de importação é gerado automaticamente pela aplicação. O campo descrição da importação é um campo que não é obrigatório, mas é um campo interessante que o cartório preenche, com uma breve descrição de quais polígonos estão dentro daquele lote, o qual está sendo importado. Neste exemplo, eu vou realizar a importação de alguns polígonos, o qual o cartório indicou para nós, com o título de REURB. Então, coloquei na descrição da importação polígonos REURB para poder localizá-lo depois. Para realizarmos a importação em lote, devemos subir os arquivos que contêm os dados do polígono. Este módulo ele aceita basicamente duas extensões, a extensão Shapefile e a extensão KML. Porém, a extensão Shapefile é composta por três arquivos de extensões diferentes: o arquivo SHP, o arquivo DBF e o arquivo SHX. Esses arquivos, quando são exportados de softwares que trabalham com dados geoespaciais, normalmente ele já é composto por os três arquivos mencionados, que são arquivos obrigatórios e arquivos que compõem a camada do polígono com a camada dos dados do polígono. Então, neste primeiro exemplo, eu vou realizar a importação de um shapefile, mostrando os três arquivos e o processo por completo. Então, eu já deixei separado aqui três arquivos. Os arquivos devem possuir o mesmo nome e devem possuir as extensões as quais estão mencionadas que são obrigatórias: SHP, DBF e SHX. Conseguimos arrastar e soltar os mesmos, então podemos observar o arquivo DBF, o arquivo SHP e o arquivo SHX, que compõem o shapefile entre dados de polígono e os dados das informações que estão presentes nesse polígono. Após fazer o upload desses arquivos para a aplicação, basta clicar em enviar, eles serão processados e o usuário receberá uma mensagem de arquivo enviado com sucesso. A partir do momento que realizamos o cadastro dessa importação, esses dados entram em uma fila de processamento. Então, já tem até uma observação no módulo que, ao serem processados, caso haja algum erro na importação e no processamento, todos os dados desse lote serão desconsiderados. Se clicarmos em voltar, vamos ter acesso ao gerenciador e já podemos observar os nossos polígonos REURB, que acabamos de cadastrar. E eles estão com processamento pendente. De tempo em tempo, a aplicação identifica esses lotes de processamentos pendentes, realiza um processamento e dá uma mensagem ao usuário se o processamento foi concluído com sucesso ou se houve a identificação de algum erro. Este erro pode ser tanto na formatação dos arquivos, na disposição dos dados dentro dos mesmos e, caso isso ocorra, nossa equipe de suporte está à disposição para poder auxiliá-los. Neste caso, o processamento foi finalizado com sucesso, o que significa que os polígonos, os quais foram importados através dos arquivos Shapefile, foram cadastrados dentro do Registro de Imóveis do Brasil. Isso ainda não significa que eles estão no mapa, mas eles já estão dentro da aplicação e existem rotinas semanais que levarão esses polígonos ao mapa. Porém, o cartório não precisa esperar o processamento da rotina do mapa para validar estes polígonos os quais foram importados. O cartório pode acessar o gerenciador de polígonos e verificar individualmente cada polígono que foi importado no lote. Então, neste caso, acabamos de realizar a importação. Podemos observar a data, dia 13/9 às 10h25. E aqui estão listados todos os polígonos que estavam no arquivo Shapefile e agora estão dentro da nossa aplicação. De forma simples, o cartório consegue ter uma representação visual daqueles polígonos individuais, ou seja, cada uma dessa linha é um polígono que foi gerado através da importação, clicando aqui em editar. Quando clicamos em editar e selecionamos o formato GeoJSON desenho,
a aplicação apresenta o polígono importado para o usuário. Dessa forma, é possível validar todos aqueles polígonos os quais foram importados antes mesmo deles irem ao mapa. Então, como eu exemplifiquei, acessei o módulo, selecionei o GeoJSON desenho e ele apresenta visualmente para o usuário aquele polígono qual foi importado. Isto pode ser feito com todos os polígonos importados. Então, caso voltarmos aqui, conseguimos validar um a um. Basta acessar e realizar o mesmo processo. Editar, selecionar o formato GeoJSON desenho e será apresentado um desenho daquele polígono. É importante ressaltar que, quando é feita a realização da importação dos polígonos em lote, o campo matrícula e o campo cadastro são gerados aleatoriamente pela aplicação, por não existir um padrão e muitas vezes muitos desses arquivos shapefile e KML não contém também o dado da matrícula e do cadastro. Então, todos os polígonos que forem importados através da aplicação, eles deverão ser conferidos pelo cartório, com este processo que eu acabei de apresentar, e é possível realizar a edição destes dados, para colocar os dados reais. Então, vou exemplificar aqui de forma bem simples, basta alterar o dado do campo matrícula, do campo cadastro, e editar o polígono. Desta forma, as informações que foram adicionadas agora já estão salvas no polígono que foi importado através do lote. Então, importamos diversos polígonos em lote e, ao validar um a um, podemos editar a matrícula e o dado do cadastro registro. Então, para finalizarmos mais uma apresentação gráfica deste polígono, vamos exibi-los dentro do mapa. Após o processamento do mapa ser realizado, o polígono ele é inserido no mapa do Registro de Imóveis do Brasil. Como vocês podem observar, estamos falando do mesmo polígono com o mesmo formato. Possuímos outros polígonos ao redor porque aquele lote que importamos continha todos esses polígonos em questão e eles podem ser visualizados através do mapa do Registro de Imóveis do Brasil. Esta foi a demonstração em um breve tutorial de como realizar o cadastro e importações em lote de polígonos dentro da aplicação. A nossa equipe de suporte fica à disposição, tanto para o suporte no cadastro, na importação, na validação dos polígonos que já foram importados e também para qualquer outra dúvida que possa ter ficado durante esta apresentação. Para acionar a nossa equipe de suporte, basta acessar o site registrodeimoveis.org.br, no menu Fale Conosco, Suporte Técnico Informática, e preencher as informações solicitadas no formulário, incluindo a sua dúvida, para que a nossa equipe de suporte possa entrar em contato e auxiliá-los. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo de todos.